Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caros ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Como introdução ao nosso estudo, vamos rezar o Pai Nosso da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, dai-nos a paz, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Fazei que vivamos todos como irmãos, porque só assim é que o vosso nome é santificado. Venha a nós o vosso reino, o reino da verdade, justiça e paz. Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é que todos os vossos filhos vivam em paz, assim na terra como no céu. A paz que reina no céu, reine também neste nosso mundo. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, e que a comida e os bens materiais não sejam motivo de divisão entre nós. Perdoai as nossas ofensas. Tende piedade de nós, porque a guerra é uma ofensa a vós, que sois o Pai de todos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ensinai-nos a não pagar o mal com o mal. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação de fomentar e fazer guerras. Mas livrai-nos do mal. Assim seja, Senhor. Livrai-nos do mal da guerra e dai-nos a vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos abordar um tema que é introdutório à Semana Bíblica, que vai acontecer na igreja em Moçambique, de 15 a 22 de setembro. E o tema geral da Semana Bíblica é o Evangelho segundo São João, o quarto Evangelho. A Comissão Episcopal de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique tem vindo a tratar, nos últimos domingos de cada mês, temas relativamente à teologia de João. E agora, na Semana Bíblica, a partir do dia 15, vamos aprofundar mais este Evangelho, o Evangelho de João. Então, o tema que vos trago hoje visa ser uma introdução à Semana Bíblica, embora ali teremos também uma visão geral do Evangelho, teremos temas como a importância do estudo da Bíblia, mas o de hoje vai abordar aspectos que durante a Semana Bíblica não serão aprofundados. Então introduz-nos ao ambiente da Semana Bíblica. Então o tema hoje é o Evangelho segundo João e o relato da criação no livro do Gênesis. O Evangelho segundo João e o relato da criação
que encontramos no livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 do livro do Gênesis. Agora, como introdução a este tema, o evangelista do quarto evangelho, o autor do quarto evangelho, que nós partimos do princípio, do pressuposto que é João, ele usa o livro do Gênesis, faz uso dos primeiros capítulos do Gênesis, porque ele quer chegar, alcançar uma audiência, um público-alvo maioritariamente oriundo do judaísmo. São pessoas, os destinatários de João, eram pessoas que conheciam o livro do Gênesis, sobretudo o mito da criação, o capítulo 1 e 2 do Gênesis eram bem conhecidos e a maioria até os sabia de cor, era obrigatório, iam à sinagoga e aprendiam de cor os 2 capítulos do livro do Gênesis, os primeiros 2 capítulos. Então era o núcleo da espiritualidade do judeu, recordar como ele foi criado, de onde vem, quem é o seu criador e por que ele foi criado. Era o núcleo da espiritualidade dos judeus. Agora, João, ao escrever o seu evangelho, ele vai pescar, ele vai, digamos, fazer uso, vai recorrer a estes 2 capítulos para chegar ao coração do seu destinatário, que eram batizados, oriundos do judaísmo, a maioria, mas que ainda não tinham abraçado a fé de uma maneira, digamos, muito firme. Por isso, ele, no fim do evangelho, João, no fim do seu evangelho, no capítulo 20, versículo 21, ele vai resumir o seu objetivo dizendo: é para que as pessoas acreditem que Jesus Cristo é o Senhor e, acreditando, tenham vida eterna. Então, isso ele quer, partindo da espiritualidade, do núcleo espiritual dos judeus, que encontramos no Gênesis, tocar o coração dos seus cristãos para que acreditem firmemente em Jesus Cristo como seu Senhor e, acreditando, tenham vida eterna. Agora, do ponto de vista do estudo da Bíblia, há metodologias, há maneiras de procedimento. Vocês verão que eu não vou simplesmente tomar um versículo e começar a explicar. Eu parto de uma maneira de proceder que é, do ponto de vista do estudo dos textos, que é mesmo aquela que se chama de semelhança entre textos. A semelhança entre textos. O primeiro texto chama-se hipotexto e o segundo chama-se hipertexto. Então, o primeiro é aquele do Gênesis, o primeiro e o segundo capítulo. Então, aquele texto chama-se hipotexto e o nosso, que é o Evangelho de João, é hipertexto. Então, a semelhança entre textos para chegar a uma mensagem. É um procedimento nos estudos bíblicos que é acessível a todos. Todos podem usar este método. Em vez de simplesmente ler um versículo e começar a explicar e começar a aplicar na sua vida, fazer um esforço de aproximar-se, digamos, do texto bíblico do ponto de vista científico. Então, qualquer um, insisto, pode tomar um texto do Antigo Testamento e encontrar alguns elementos similares a um do Novo Testamento e tentar ver por que esta semelhança, qual é o objetivo do autor. Mas também pode fazê-lo dentro do Novo Testamento. Podem ser 2 textos do Novo Testamento, mas também podem ser 2 textos dentro do mesmo Evangelho. Pode-se tomar um Evangelho e encontrar 2 relatos semelhantes. O primeiro chama-se hipotexto, o segundo seria hipertexto. Então, para nós, o hipertexto é
o Evangelho de João. Então, este é o meu procedimento. Então, avançando. Qual é o primeiro elemento que relevamos? No uso do evangelista João do Gênesis. João, insisto, repito, que ele, ao escrever o seu evangelho, o quarto evangelho, toma elementos literários do relato da criação no capítulo 1 e 2 do Gênesis. Então, qual é o primeiro elemento que é muito claro na redação de João? O termo no princípio. O termo no princípio, que está em João 1:1. Em grego, en-arche. En-arche. Então, é claro que depois em hebraico é bereshit, mas vamos tomar a versão grega do Novo Testamento e também a versão grega do Antigo Testamento. Então vamos, se for necessário, usar termos gregos. En-arche quer dizer no princípio. João usa esse termo no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1. Agora, esta é uma referência clara a Gênesis 1:1, que não só inicia a frase, mas também todo o livro. Quer dizer, no Gênesis, esta expressão no princípio dá início a todo o livro do Gênesis. Também no Evangelho de João, a mesma palavra, como veja e como podeis ver, a mesma palavra dá início ao seu Evangelho. E por que João usa? Por que João faz uso desta expressão do Gênesis? Ele pretende convencer os seus cristãos, os crentes em Jesus Cristo, mas não ainda maduros, ainda não eram firmes, convencê-los de que, afinal, existe um princípio de todo ser que a pessoa, o cristão, ao viver neste mundo, não deveria perder de vista. Que existe um princípio de tudo e um principiador, se queremos, ou um criador, neste caso Deus. Então, que o cristão não deveria perder de vista o fato de ter sido criado. Não é dono do mundo e não veio a este mundo por si sozinho, mas precisa de recordar sempre que afinal vem de alguém que o criou com um certo objetivo neste mundo. Então, João usa o mesmo termo, a mesma palavra para o seu Evangelho, pretendendo ensinar, passar a mensagem para os seus cristãos que receberam o batismo, mas que não era suficiente receber o batismo, era necessário recordar-se sempre do fato da criação, que não era suficiente receber sacramentos, mas era necessário recordar-se sempre que a pessoa vem de alguém que é Deus e que tem uma missão neste mundo e que deve cumprir a sua missão neste mundo com responsabilidade. Então, como podeis notar aí, há um objetivo que também é atual para nós hoje. Num contexto em que há muitos batizados, há muita gente que se interessa em receber sacramentos, lutam por receber sacramentos, alguns até pretendem roubar, corromper catequistas, corromper animadores de catequese para poder ser batizados ou crismados, mas aqui a mensagem primeira de João no seu Evangelho é:
não basta o sacramento, não basta o batismo, não basta o matrimônio. Você recebeu o sacramento, é cristão, mas deve cada dia recordar-se da sua missão neste mundo. O que é que você veio fazer ao mundo? Segundo ponto, que é também interessante, que João usa, João empresta do livro do Gênesis, do que nós chamamos, neste nosso texto, hipotexto, não? O livro do Gênesis, ele usa o termo phos, quer dizer luz. Ele usa dois termos, luz e escuridão. Phos, scotia. Phos é a luz, escuridão quer dizer, diz scotia. Então, João usa isso no seu evangelho muitas vezes, no capítulo 1, versículo 4, 5, ele retoma essas alusões ao livro do Gênesis, sobretudo Gênesis 1, Deus que cria a luz da escuridão, do nada. E João vai retomar essas imagens do livro do Gênesis nos termos gregos que ele usa no seu evangelho. Phos quer dizer luz, scotia quer dizer escuridão. Então João vai jogar, vai pescar do livro do Gênesis, vai emprestar do autor do Gênesis estes dois termos para passar uma mensagem. Qual é a mensagem que João pretende passar ao usar estes termos no seu evangelho? Luz e escuridão, escuridão e luz. Simplesmente ele queria dizer aos seus cristãos, ao seu público-alvo, aos destinatários do seu evangelho, que Deus continua a criar luz da escuridão da vida de cada um. Esta é uma mensagem, a meu ver, profunda para todo cristão. Não importa a categoria do cristão, não importa os sacramentos que tenha recebido, não importa o grau na hierarquia da igreja que a pessoa se encontra, se é papa, bispo, é padre, é irmã, é catequista, não importa, a realidade de scotia, quer dizer escuridão, está na experiência de cada um. Então ele vai retomar, João vai retomar do livro do Gênesis a intervenção de Deus que entra na humanidade para iluminar a escuridão, criando a luz. Que aquela escuridão que pairava no universo, Deus cria a luz, cria duas luzes de fato, sol e lua. O sol para iluminar o dia, diz o livro do Gênesis, e a lua para iluminar a noite. Então João vai tomar esse simbolismo para o Novo Testamento, vai transferir para o Novo Testamento, para dizer aos seus cristãos que eram assim movidos pelo poder, pelas lutas também de poder dentro das suas comunidades, para lhe dizer: querido irmão, querida irmã, você deve acolher a ação de Deus hoje, a intervenção de Deus hoje, que cria luz na sua vida. A sua vida cheia de escuridão. E a escuridão é lógico para João e também para Paulo e para outros autores do Novo Testamento. A escuridão é o pecado. É o pecado, é a grande escuridão. De fato, a escuridão no Novo Testamento não é a falta de luz, nem são as dúvidas, as incertezas. A maior escuridão do ser humano é a vida no pecado, é a perdição total das pessoas. Então, Deus vem colocar luz na vida do pecador. Então, convido-vos a uma breve pausa antes de prosseguirmos, com uma breve pausa musical. Vamos invocar com esta música Nossa Senhora.
intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu. Pés, venho pedir a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em tuas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Precisando tanto de você, eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Ó Mãe de Deus, escute o Filho seu. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu. Bem-vindas já à segunda parte do nosso segundo momento do nosso estudo bíblico de hoje. O tema é o Evangelho segundo João e o relato da criação no livro do Gênesis. E dizíamos que abraçávamos uma metodologia de estudo bíblico chamada a metodologia da semelhança entre o hipotexto e o hipertexto. E dizíamos que o hipotexto é o texto anterior, o hipertexto é o texto seguinte, o texto principal que está a ser estudado. Então a semelhança dos dois textos e chega-se a uma explicação da mensagem. É isso que estamos a fazer hoje, e dizíamos também que era um tema também introdutório à Semana Bíblica Nacional, a quinta Semana Bíblica Nacional, que vai acontecer na igreja em Moçambique de 15 a 22 de setembro. Então, já vimos duas semelhanças. A primeira na expressão no princípio, en arché, no princípio. A segunda era o uso de duas palavras teologicamente importantes: phos, luz, scotia, escuridão, e explicamos qual era o objetivo de João ao pescar esses dois termos do livro do Gênesis. Continuamos. Outra semelhança é o uso
a terceira semelhança, o uso do termo logos. Não podia faltar o uso do termo logos, quer dizer palavra ou verbo. João usa, sobretudo no prólogo, no seu prólogo, usa este verbo logos, verbo, palavra, e evoca Gênesis 1, quando ali encontramos dito: Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, faça-se isto. Então, no livro do Gênesis usa-se muito isso, sobretudo naquele relato da criação. Deus disse, Deus disse. Eipen ho theos. Eipen ho theos. Quer dizer, disse Deus. Isso. Depois João vai tomar a mesma expressão e ele, é claro que conjuga em logos, que quer dizer a palavra, o verbo, a fala de Deus. Então, agora, por que ainda vamos então, como fizemos com os outros dois passos anteriores, por que João faz uso, por que recorre ao Deus disse? E ele usa o termo logos, que é, de fato, traduz Deus disse ou palavra de Deus, verbo de Deus. É para dar aqui, para salientar o fato de que Jesus é a comunicação de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Que Deus faz tudo através de Jesus Cristo. Então aqui é claro que no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Deus falava e a criação acontecia, e agora no Novo Testamento e no tempo da igreja em que estamos, Deus continua a fazer maravilhas através do seu Filho. Então a importância que João vê em retomar esta imagem, esta ideia, era que o cristão deveria convencer-se de que aquele Deus Javé ou Yahweh do Antigo Testamento ainda pode fazer prodígios através do seu Filho, porque é o seu Filho agora que, assim como no Antigo Testamento ele criou o universo com a palavra, hoje a palavra é Jesus Cristo. Então aqui eu penso que a mensagem é clara para todos nós, queridos ouvintes, queridas ouvintes, apegar-se a Jesus Cristo, o Salvador, reconhecer nele, digamos, o refúgio da sua vida, o seu tudo nesta vida é Jesus Cristo, aquele por quem Deus pode continuar a fazer maravilhas, a recriar a sua vida. A vida deve ser recriada. A vida que nós temos é uma vida criada a partir de Deus, dos nossos pais, mas essa vida deve ser recriada pela adesão incondicional a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Então, isso aqui de fato, é a importância que João vê ao retomar este termo logos, quer dizer, Deus disse, Deus fala hoje, Deus poderosíssimo também hoje, mas através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ao outro termo que João toma do livro do Gênesis, dos relatos da criação, é o termo vida. O termo vida é Zoé. O termo vida, tudo no relato da criação, esse termo tem uma importância muito especial, porque se formos a ver também o relato da criação de Adão e Eva, Adão pronto, não tinha vida, era barro, e Deus teve que dar-lhe vida
para que pudesse começar a existir como um ser vivo. E agora, como podes notar, João vai tomar essa ideia, vai tomar essa teologia para os seus cristãos, que não estavam a ser criados como Adão, mas deviam ser recriados, deviam ter uma vida nova, porque todos vivem, todos respiram, mas nem todos têm vida nova. Nem todos têm vida nova, mesmo entre os cristãos, entre os batizados, nem todos têm vida nova. É como dizíamos antes, tem muitos que ainda vivem no pecado, então devem ser recriados. Então, Zoé, vida nova, vida recriada. Outra expressão que também é importante é que João introduz a ideia de filhos de Deus no versículo 12 do capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, Tecna Theu, filhos de Deus, gerados por Deus, Ektheu é Genethesan, então, gerados por Deus. Então, João vai tomar esta ideia de Deus que dá vida, mas também faz da pessoa seu filho ou sua filha, por ele gerada. Então, João faz isso tomando do livro do Gênesis. Quer dizer, Deus no Antigo Testamento cria o universo e fala o céu, cria Adão e Eva e declara-os seus. E assim também hoje Deus cria as pessoas e fala as suas. Aqui a inviolabilidade da pessoa humana, que toda pessoa humana pertence a Deus. Por isso é que João introduz esta ideia de Tecna Theu, Ek Theu Egenethesan. Então, quer dizer, filhos de Deus gerados por Deus. Então, aqui, irmãos, a mensagem é forte para todos. A inviolabilidade da vida, o respeito pela dignidade de todo ser humano, independentemente da sua condição social. Estamos acompanhados também pela televisão, pais que vendem os seus filhos, 1 milhão, não faz muito, crianças vendidas, pessoas raptadas, lá para Cabo Delgado, pessoas trituradas. Onde está o sentido de que somos todos filhos de Deus? Fomos criados por Deus, todos, independentemente da religião. É muçulmano, é cristão, sei lá, é da religião tradicional africana. Independentemente da religião, Ek Theu Egenethesan, de Deus gerados e por Deus criados todos. Então, eu penso que aqui a mensagem do Evangelho de João, neste aspecto, é muito atual. É muito atual para nós hoje. Como é que tratamos o outro? De fato, vemos no outro o filho, a filha de Deus. Se formos ao chamado livro dos sinais, que seria depois do prólogo, a primeira parte do Evangelho de João, não me vou debruçar muito nisso, porque já a semana bíblica, os autores, os irmãos que prepararam os textos já explicam a diferença, livro dos sinais, livro da glória, a divisão do Evangelho. Mas pronto, para hoje ficamos com isso, que o livro dos sinais é depois do prólogo do Evangelho de João. É a primeira parte do Evangelho de João, chama-se livro dos sinais. Agora, o livro dos sinais também João, neste livro dos sinais, nesta parte do seu Evangelho, vai retomar também
alguns elementos interessantes do relato da criação do Gênesis. Vejam bem, é interessante. Sobretudo, capítulo 1, 19 a 2:11 do Evangelho de João. Aí as primeiras cenas do Evangelho retomam os dias da criação. Vai retomar os dias da criação. O primeiro dia é Gênesis 1, primeiro dia, o testemunho de João Batista, 1:19 a 28. Segundo dia da criação corresponde a quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, em 1:29 34. O terceiro dia da criação do Gênesis corresponde à vocação de André e seu companheiro, em João 1:35 39. Quarto dia do livro do Gênesis corresponde à vocação de Simão Pedro, 1:40 42. O quinto dia corresponde à vocação de Filipe, João 1:43 46. O sexto dia, à vocação de Natanael. Agora, não importa que não tenhais tomado nota destas correspondências. O importante é dar-se conta de que, de fato, João vai levar a estrutura, vai tomar a estrutura da criação em 6 dias, porque no 7º dia Deus descansa, e vai estruturar o material, o seu relato, a sua narração, as primeiras cenas também em 6 dias. Agora, e por quê? O que é que pretende João com isso? O que é que pretende João com isso? Depois ele vai, o 7º dia, o interessante, o 7º dia, o Shabat do relato da criação, o dia em que Deus descansa da criação, para João são as núpcias de Caná, a festa. 2:11, em João 2:11. Então, aqui o descanso de Jesus não é dormir, mas é dar alegria, porque é nas núpcias de Caná onde ele vai transformar a água em vinho para que a alegria da festa continuasse. Então, aqui há uma teologia muito profunda aqui de João no seu evangelho, no 4º evangelho, de que Deus continua criando e não descansa até no 7º dia. Em vez de dormir, em vez de estar a passear, ele vai a bodas de Caná e é lá onde ele continua a dar vida e alegria às pessoas. Então, aqui a mensagem para nós hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, é ver cada um de nós como vai o nosso Shabat. O Shabat joanino, ou seria as núpcias de Caná de João, para nós hoje, o vinho que Jesus nos dá, o vinho novo que Jesus nos dá à nossa vida. Há muitas famílias que vivem sem alegria, há muitos casais, há muitos jovens que vivem sem alegria, vivem na superficialidade, há muitas pessoas até consagradas que vivem a sua vocação sem alegria, vivem porque se consagraram, porque fizeram votos, são padres, porque pronto, celebram missa, mas o fazem sem alegria. Agora, João, ao encaixar a narração das núpcias de Caná como sétimo, digamos, relato, sétima cena, ou milagre, se queremos chamar, que de fato não é milagre, mas pronto. Então, ele quer dizer que aqueles 6 dias de trabalho chegam à perfeição com o dom da alegria à pessoa. Então, 6 dias de trabalho aperfeiçoam-se com a alegria. Então, 6 dias é qualquer dia. Para nós pode ser 1 ano, 2 anos, quem trabalha há 20 anos, há 50 anos, mas pode terminar a sua carreira pode terminar na tristeza, sem alegria. Voltando também aos consagrados, aos padres, um pode fazer até 50 anos de sacerdócio e terminar os 50 anos na tristeza. Casais, 25 anos de matrimônio
fazer os seus 25 anos não na alegria, mas na tristeza. Jovens que namoram, 4, 5 anos namorando, tudo bem, mas terminar o namoro na tristeza. Então, aqui a mensagem de João é: como é que nós acolhemos cada dia a consolação de Deus, o vinho novo, a alegria nova na nossa vida, para que não possamos terminar nenhum momento da nossa vida na tristeza, para que possamos chegar ao fim da nossa vida na alegria. Por que não uma outra breve pausa musical aqui? Vamos um canto talvez brevíssimo do Frei Gilson sobre o Cordeiro de Deus, muito simples e curto. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa Muito bem, acabamos também de invocar a paz e a compaixão do Cordeiro de Deus, que é uma expressão, de fato, joanina, que é mesmo João Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus. Depois vai retomar esta expressão de Cordeiro de Deus também no Apocalipse, que também foi escrito por João. O Cordeiro, os salvos, a multidão dos salvos vão adorar o Cordeiro no Apocalipse. Então estamos no ambiente de João. Vamos então, continuamos a sétima semelhança. Pois vamos parar e retomar na próxima semana, na próxima quinta-feira, vamos retomar este tema das semelhanças do hipotexto a hipertexto. Vamos à expressão obras. Obras. Ta erga. É a expressão grega que João usa e vai retomar mesmo do livro do Gênesis. Obras. Então, a obra de Deus, que são no Antigo Testamento, era a criação, a lua, as estrelas, as florestas, as águas, os rios, tudo. Então, essas eram as obras de Deus. Mas João vai usar esta expressão para descrever aquilo que o Pai continua a fazer por meio dele. Ta erga. De fato, era
tudo o que Jesus fez neste mundo. Então aqui há uma evolução na interpretação da palavra obras. Ta erga passa a simples seres criados para obras em favor dos seres. Cuidado, aqui há uma profundidade teológica. Insisto, obras no relato da criação eram as coisas que Deus fez. Deus criou as estrelas. Essa é uma obra de Deus. Deus criou o ser humano, obra de Deus. Deus criou os rios, obra de Deus. Deus criou o sol, obra de Deus. Essas são as obras no relato da criação. João, no seu evangelho, vai usar obras não para designar a lua, as estrelas, o chão, Deus criou, mas para designar as ações de bem que Jesus Cristo fazia. Então, as obras são, para João, toda boa obra que o cristão faz a favor dos outros. Isso é ta erga. Em outras palavras, está a dizer que não basta ser obra criada, é necessário continuar a fazer o bem para com os outros. Então, esta é uma mensagem também, a meu ver, muito atual hoje. A capacidade de fazer o bem, a disponibilidade de fazer o bem, a prontidão de fazer o bem sem se cansar, sempre fazer o bem, nunca fazer o mal, nunca pagar o mal com o mal. Então esta de fato é a missão que o cristão recebe da mensagem do Evangelho de João, ta erga, A palavra grega ta erga quer dizer obras, mas as obras que Jesus fez em favor do ser humano, em favor da criação. E nós somos chamados a imitar o exemplo de Jesus Cristo, a ser como Ele, a multiplicar as boas obras e a tirar, a erradicar, a eliminar do nosso vocabulário tudo que é malícia, mal, rancor, fazer mal, falar mal, tudo que é relacionado ao termo mal deve ser erradicado do nosso coração e do nosso dia a dia. Então, irmãos e irmãs, podemos ficar por aqui. Vamos retomar, insisto, para a semana este tema. Ainda faltam 4 ou 5 pontos ainda deste tema do uso que o Evangelho de João faz do relato da criação, do capítulo 1, que encontramos no capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis. Como vede, como podeis ver, como podeis notar aqui, é uma metodologia de hermenêutica ou de interpretação bíblica fácil de usar. Não é só o Padre Joaquim que pode fazer isto, qualquer um de vós pode fazer. E convido-vos a usar esta metodologia, a tomar sempre 2 textos e compará-los. Se tem elementos que se parecem, depois parar e aprofundar, afinal, por que se parecem? Como é que é usado no segundo texto ou no primeiro texto aquela palavra, aquela ideia, aquela narração? E qual é a mensagem nova que a segunda, narração traz à nossa vida, para a nossa vida cristã hoje? Então é muito bom isso. Então, desde já convido-vos à Semana Bíblica, que vai ter temas também muito profundos. Já preparai-vos para abordagens não
catequéticas, mas de fato de aprofundamento das Sagradas Escrituras, no nosso caso, do Evangelho de João. Então venham, haverá apresentações virtuais a partir do dia 15, haverá apresentações virtuais sempre, das 20 às 21h30, e aí haverá temas cada dia. E além disso, o subsídio que foi enviado poderá servir para que os grupos se encontrem, leiam, em vez de só escutar uma exposição, mas possam ler e juntos partilhar essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chega através do Evangelho segundo São João. Então, que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde e vos ilumine, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Grato pela atenção dispensada. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.